Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou com Luiz Aguiar, Marcos Júnior, meus companheiros aqui de bancada. E no dia de hoje vamos falar sobre aluguel versus casa própria. Vou apresentar aqui meus amigos antes da gente começar o papo. O Marcos é formado em engenharia de produção e está se formando em gestão pública. E o Luiz é formado em História e está se formando em História Comparada. Quem começa aí? Eu começo. Pode começar. Não, acho que essa questão do aluguel versus casa própria é uma questão complicada, né? A maioria das pessoas que vivem de aluguel não gostariam de viver de aluguel, primeiramente. Eu acho que isso é um fato. As pessoas gostariam de ter sua propriedade, ter sua casa própria. Se você perguntar isso aí, fizer uma pesquisa, certamente a pesquisa vai apontar que as pessoas gostariam de ter um imóvel, gostariam de ter uma propriedade. Então, na maioria dos casos, não é uma escolha, né? A pessoa simplesmente não tem condições mesmo de ter uma casa própria. Hoje em dia está muito mais complicado ter uma casa própria. Antigamente era muito mais fácil. Eu estava conversando com o Luiz aqui em off que meu avô, meu bisavô tinham muito mais facilidade para adquirir bens do que hoje em dia. E o Luiz falou uma coisa que é muito verdade, né? Quando a gente fala sobre isso, os liberais citam: ah, mas hoje as pessoas vivem melhor do que um rei lá de 1900 e sabe? Uma coisa assim. Tudo bem, é verdade. A medicina avançou, as coisas hoje estão mais modernas, a expectativa aumentou, melhorou as coisas de fato. Mas também é um fato que hoje em dia é muito mais difícil adquirir bens, né, do que, por exemplo, na época do meu avô. Eu estava vendo uma conversa, um papo lá da Nova Resistência, participou o comandante, né, o comandante Robson Farinazzo, o Rubão, o Rafael Machado e o Carlos. E foi bem bacana o papo deles. O Rubão citou, né, que a classe média norte-americana era muito maior, era uma coisa de 30%, e hoje em dia ela é menor do que 10%. E hoje está cada vez mais complicado você ter uma casa nos Estados Unidos. Ter uma casa hoje nos Estados Unidos está tão difícil, acho que, quanto no Brasil. Depois da crise lá de 2008, né, as coisas se tornaram muito mais complicadas. O aluguel aumentou, comprar uma propriedade aumentou, tudo muito mais complicado, e parece que a gente está vivendo também um momento nessa questão da pandemia, bancos quebrando, e parece que as coisas vão piorar ainda. Para adquirir uma propriedade vai se tornar mais complicado ainda. E aí a gente entra no que eu acho que é o cerne da questão aqui, que é a Agenda 2030, né? Que é aquela coisa assim, você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. Você não vai comer carne, mas você vai comer farelo de grilo, né? Tudo vai ser uma coisa mensal, tudo vai ser alugado. Então, é Uber, você não tem carro, você não compra mais filme porque é Netflix, tudo virou um aluguel, tudo nada mais é seu, né? Tudo nada de sua propriedade. Você não tem mais direito a coisa alguma. Você tem direito lá a trabalhar 30 dias do mês e é isso, valeu. E o restante que você vai ter, as experiências que você vai ter na sua vida, vai ser exclusivamente coisas que você pode alugar de grandes empresas aí, de multinacionais. Essas empresas, inclusive, elas nem dão lucro. Essas empresas de aluguel. Eu vou ver, Uber não dá lucro, Airbnb não dá lucro, essas startups nem dão lucro. Você vê que é uma questão muito mais de agenda do que propriamente uma coisa que as pessoas acreditam, né? Quem conhece o sistema aí de startups sabe como funciona. É um sistema de rodadas, né? Rodadas de investimento. Então, o sujeito, ele acredita que aquilo vale, então ele compra uma participação da empresa, ele compra 10% por R$ 1, por exemplo. Aí aquela empresa se valoriza, consegue ter mais clientes ali, tem uma valorização de mercado, ele vende aqueles 10% agora por R$ 2, e aí outro sujeito agora tem a participação dos 10%. Aí esse sujeito vai esperar uma valorização e vai vender por R$ 3, e assim vai. Só que se você for ver, a empresa nem dá lucro de fato. Várias pessoas, vários investidores, vários bancos, vários fundos acreditando que aquela empresa um dia vai ter um valor. Então o valor se tornou uma coisa especulativa, vivemos um mundo cada vez mais especulativo,
Não parece que isso vai arrefecer, né? Vai continuar seguindo essa tendência, as coisas vão continuar sendo. O sujeito acredita que aquilo vale, ele tem o monopólio da mídia, ele tem o monopólio do dinheiro, ele fala que vale e é isso aí. Né? Agora, é um capital produtivo, é uma coisa que realmente traz valor para a sociedade? Não é. Não é um terreno, né, que tem produção agrícola, não é uma empresa industrial, é simplesmente um grupo ali que se junta, né, sentam numa mesa, decidem que assim vai ser o mundo e assim será. Então, acho que para início da conversa é isso daí. Passa a palavra para quem quiser assumir. Fala, Luiz. Bom, é, a ideia, né, para esse podcast foi um post que eu vi, né, de um influenciador, né, no Instagram. Só que ele dava um exemplo em relação à questão alugar uma casa ou comprar, né? Só que o exemplo que ele dava era muito ruim, né? O Marcão botou aí a postagem, né? Morar de aluguel ou comprar versus comprar um imóvel, né? E aí ele fala que tem um vizinho que paga 40 mil de aluguel para morar numa casa de 10 milhões, né? Aí como ele pagaria os 10 milhões, como pagaria os 40 mil, com os 10 milhões que podiam comprar a casa investidos em fundos de investimento, né, gerando perto de 1% ao mês. 100 mil, 100 mil reais. Então, assim, é um exemplo que completamente fora da realidade, né, de qualquer cidadão brasileiro, né? Então, por mais que é, seja uma coisa importante que as pessoas saibam investir o seu dinheiro, que elas saibam poupar, que elas saibam é, combater, né, é, as adversidades que surgem, né, nas crises econômicas, né, inflação, enfim, os juros altos. Ô, Luiz, você me E- permite uma pausinha sim, aqui só pra gente claro, pode concluir? falar. Isso aí o que o Luiz está falando é importante, porque no meio nacionalista, e eu já conversei isso com o Marcos, tem uma visão da maioria dos nacionalistas que não se deve investir, que não se deve poupar, que não se deve fazer nenhum tipo de investimento, que o mercado financeiro isso, que o mercado financeiro aquilo. A verdade é o seguinte: existe uma coisa que se chama inflação, desvalorização de moedas. Se você não fizer alguma proteção do o seu capital vai se desvalorizar. E quem vai ser o maior prejudicado vai ser você e sua família. Eu gostaria que o mundo fosse diferente? Gostaria, mas se você não fizer isso, a realidade é que no final do ano, né, quando é, tiver as métricas ali de inflação, o seu dinheiro vai estar valendo menos e vai estar comprando menos coisa. Isso é uma coisa geral, é no mundo inteiro. Então, se você não fizer, o seu dinheiro vai perder valor e a sua família vai começar a ter problemas com isso, porque ao longo do período, ao longo dos anos, o dinheiro vai perdendo seu valor consideravelmente e você não junta nada. Então, as pessoas que você pode ver, várias famílias não fizeram um planejamento correto, nem que fosse um investimento básico só para proteger o seu capital, e hoje não possuem nada, porque não tiveram educação, não tiveram o mínimo de educação financeira. Eu não estou falando para você virar um grande especulador de bolsa de valores, aqueles caras que ficam ali com aqueles gráficos, né? E são entusiastas e isso, aquilo, outro, e Wall Street e mercado de bolsa de valores brasileira. Enfim, não estou falando isso, eu estou falando para proteção de capital. Eu acho importante que isso seja dito, porque no meio nacionalista tem muita gente que negligencia isso daí. Pode dar prosseguimento, desculpe aí a pausa. Não é para ninguém virar um trader, né? Do nada e começar a ficar só acompanhando ali os gráficos, né? E, enfim. Mas educação financeira é uma coisa muito importante, né? Não, a pessoa precisa realmente saber o que ela está investindo, e diversificar os investimentos. Mas para isso, né? Para chegar nesse nível de poder diversificar os investimentos, a pessoa precisa poupar dinheiro, efetivamente. E a realidade na realidade é muito difícil pensar que uma pessoa que vive de aluguel e que, sei lá, às vezes
não tem uma vida assim tão fácil em termos de custo de vida, se ela mora numa grande cidade, se ela mora numa cidade média, né? Se ela mora num prédio, se ela paga um condomínio, né? Eu vejo aqui, pelo exemplo aqui da cidade grande, do Rio de Janeiro, né? A pessoa paga um condomínio, às vezes paga mais de R$ 700 num prédio que ela não tem nada, ela só literalmente está jogando R$ 700 fora, e se ela está pagando aluguel, ela está jogando R$ 700 mais o valor do aluguel fora, porque ela está jogando aquele dinheiro ali que não vai, aquilo ali não vai retornar para ela, não vai, se ela tiver uma família, aquilo ali não vai voltar não vai ficar como um bem para a família dela, né? Por mais que aí o Perini fale que ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala que ele comprou um imóvel, né? Só que não foi por razões financeiras, né? Foi por outras razões. Enfim, provavelmente casamento, né? Família. Mas é aquela coisa. Se nem ele fez isso, né? Se nem ele está alugando, é, ele mesmo comprou, por que receitar outra coisa para os seguidores, né? Para que eles vivam aí de aluguel? Eu não consigo entender, assim, para mim não faz sentido. Não sei o que que o Marcão pensa disso, mas eu acho que para mim não tem muita lógica, né, o que ele está falando ali, essa receita que ele passa, né? Pode falar, Marcão. Vai lá, Marcão. Sim, basicamente, eu acho que boa parte até a gente conversou em off, né, antes, que é a questão, a grande questão que está aí, dessa questão de aluguel versus casa própria, primeiro a gente precisa entender uma coisa, né, que de um lado você tem financiamentos de imóvel, e aí quando eu falo de financiamento de imóvel, estou falando de financiamento para classe média para baixo, né? Então, estou falando, por exemplo, financiamentos com juros bem baixos, juros subsidiados, né? E então, ou seja, é uma prestação relativamente pequena, né? E bem diluída. Nós estamos falando de financiamentos aí da ordem de 300 a 360 meses ou até mais, ou seja, esse cara vai financiar um imóvel ao longo de toda a vida produtiva dele, né? O cara está lá com seus 25, 30 anos, vai fazer um financiamento, vai terminar de pagar praticamente na hora de se aposentar, né? E do outro lado, você tem aquela ideia, você tem o aluguel de imóvel, e você vai pagar um certo valor por mês, e esse valor, ao longo de cada ano, ele é reajustável com base no IGPM, né, que é um índice inflacionário geralmente maior que o IPCA, né, que é o índice de inflação oficial, e geralmente mais volátil que o IPCA. Né? Então, o IGPM ele tem, por exemplo, o efeito câmbio, por exemplo, no IGPM é maior do que no IPCA. Né? Então, ou seja, se você joga então, ou seja, qualquer oscilação cambial, por exemplo, vai jogar o IGPM lá para cima, e aí vai jogar, consequentemente, vai dar margem para um reajuste maior do aluguel. Então, assim, você chega a ser, eu até estava conversando, chega a ser até, no mínimo, temerário, né, você sugerir para um público comum que um aluguel cujo reajuste, que tem com tendência a ser reajustado por um índice de inflação que é até maior que a inflação oficial, né, seja uma opção mais vantajosa do que, por exemplo, um financiamento de um Minha Casa Minha Vida. Né? Então, ou seja, você tá sugerindo, é uma sugestão que, até como o Luiz mesmo falou comigo em off, é uma sugestão até irresponsável, né? Porque você está claramente, para um determinado público, você está dando uma opção que é pior dentro da realidade que vive aquela pessoa, né?
Ah, mas tem casos que o aluguel pode ser vantajoso? Até existem, né? Tem esse caso aí, do caso de alguém que tenha um grande patrimônio, tem uma grande renda, né? E aí e aí não quer ter uma despesa de ter um imóvel, um ativo imobilizado na hora, e aí quando precisar vender, vai ter e vai demorar para vender, existe essa possibilidade. Outra possibilidade, pessoas que constantemente mudam de endereço. Por exemplo, tem um amigo meu, né? Um amigo meu fez curso de formação na Petrobras, ele morava no Rio, agora está em Macaé, né? E ele, a qualquer momento, dependendo digamos assim, dos interesses da empresa, ele pode ter que mudar para outro canto. Você ter um imóvel próprio numa circunstância dessa fica complicado, então vale mais a pena você alugar, né? O cara que, por exemplo, trabalha remoto e só vive de trabalho remoto, ele pode mudar para qualquer, ele tem a condição de poder mudar para qualquer canto, né? Isso também é uma possibilidade. Mas assim, são exceções, são exceções que confirmam a regra. A maioria das pessoas que alugam, geralmente é o quê? Pessoas que não têm condição de adquirir a casa própria naquele momento. Gostaria de adquirir, se tivesse condições de fazer isso, faria, mas como não tem condições naquele momento, e aí eu não me refiro, não é só condição financeira para pagar o financiamento, existem também os trâmites burocráticos para isso, né? Acaba indo optando pelo aluguel, né? E assim, isso assim, é um reflexo, né, de uma mudança, né? Essa discussão que a gente está. Porque se fosse, sei lá, não vou nem dizer 20 anos atrás, 10 anos atrás, 10 anos atrás, essa discussão sequer seria cogitada. Assim, não iria passar na cabeça que aluguel seria uma opção melhor que casa própria, há 10 anos atrás. Ninguém iria falar nisso. O pessoal, se alguém falasse que aluguel poderia ser melhor que casa própria, o cara ia achar que está maluco, né? Hoje, é claro, existem mudanças de conjuntura que, em certas ocasiões, você pode adotar, o aluguel seria mais vantajoso, mas geralmente é em duas situações. Ou você tem um padrão de vida tal e você precisa mudar de endereço constantemente, né? Ou você trabalha remoto, porque você não tem condição de bancar uma casa, você não tem condição de financiar uma casa própria, por enquanto, você precisa pagar aluguel. Fora isso, né, eu não vejo isso como essa ideia de aluguel ser melhor que a casa própria, ela é uma ideia que não condiz com a realidade, né, pelo menos para a grande maioria dos brasileiros. Em relação à questão dos investimentos, de educação financeira, e aí você entra todo um arcabouço até ideológico, né? E aí, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou falar isso com mais calma. A gente tem a seguinte questão, né? A gente tem a seguinte questão. Quando com relação, que muita gente também olha, nossa, educação financeira, investimento, isso é papo de liberal safado, coisa do tipo. Não é bem assim. A gente tem que entender uma coisa. Só que, claro, você tem que entender qual é o objetivo dessa questão, de você educar financeiramente, de você ensinar ao cidadão, né, ao cidadão comum, a, como investir, por que investir, em que investir e quando investir, né? O que que você tem que pensar, né, em educação financeira? Boa parte do brasileiro médio, né, educação financeira é basicamente uma educação defensiva. Como assim defensiva? Você vai educar essa pessoa para ela se proteger, para ela se precaver de más escolhas
financeiras que podem comprometer o seu futuro, né? Então, por exemplo, o cara vai adquirir um bem qualquer. Será que, por exemplo, ele pode... vamos adquirir, sei lá, eu tenho que adquirir um bem qualquer, e aí, numa questão de financiamento, essa prestação aqui, se for fazer e botar numa ponta do lápis, vai dar, sei lá, 2 vezes o valor do bem. E às vezes, que acontece às vezes. Obviamente, isso aí não é uma boa jogada. Tem um contrato lá com uma letra miúda que, se acontecer isso, você vai pagar mais caro, coisa do tipo. Ou seja, formas, digamos assim, ensinar você a perceber possíveis armadilhas que podem levar você a perder dinheiro, e aí você não quer perder dinheiro, né? E, claro, você fazer investimentos que pelo menos protejam o seu dinheiro de uma desvalorização, por questão da inflação, né? E tudo mais. Então, assim, qual é a ideia? E aí a gente tem que pensar outra coisa. O sujeito que está lá, que é o cidadão comum, ele tem interesse mesmo em virar milionário, virar um cara de grandes posses? Não necessariamente. Não necessariamente. O cara pode ter interesse só em ter uma vida mais confortável no futuro. Se ele vai ser milionário, se ele vai ser rico ou não, isso aí talvez seja mais consequência do que o objetivo de vida dele. O objetivo de vida dele é ter um padrão de vida melhor que os pais dele tiveram, e proporcionar aos filhos um padrão de vida melhor. Basicamente isso. Então, assim, você às vezes você quer, olha só, se ele pagasse, como é que ele paga esse aluguel? Se ele pegar esse valor X que ele tem e alocar num fundo lá, que gera perto de 1% ao mês, aliás, né, nesse caso do Bruno Perini, né, que foi mencionado pelo Luiz, 1% ao mês já é um rendimento, digamos assim, bastante extraordinário para investimento, para investidor comum. Isso aí já é perto do nível mas Warren Buffett, se não me falha a memória, era 1,2, 1,4 ao mês, por aí, nessa faixa. Então, ou seja, já é um nível que não é alcançável pela maioria dos investidores comuns, esmagadora maioria, né? Eu não entro nem no espectro. Talvez não seja nem alcançável pelos 20% maiores investidores, né? Exatamente, né? Imagina pelo afegão médio aí do Brasil. Não, Como que exatamente. ficaria? Se bem que hoje a Selic está tão alta que 1% ao mês não está tão difícil. Na verdade, se você pegar aqui vamos fazer uma continha rápida aqui. 13,75, se eu não me engano, tu puxa a inflação ali, vai dar um ganho extraordinário aqui no Brasil. Se você pega aqui 1,01, que é 1% ao mês, e eleva a 12, Veja aí para você ver. deixa eu ver aqui, menos 1, isso aqui já dá 12,7%. Tô te falando. Já é perto da Selic. Isso aí, é perto da Selic. Então, assim, o grande erro, muitas vezes, desse pessoal que fala, não, tem que ensinar educação financeira, tem que ensinar a investir, é questão de quê? Para que objetivo tem que ser? Você não está... se você está... Para um cidadão comum, é o quê? Sim. Ou seja, você vai se proteger de más escolhas financeiras e você tomar decisões de investimento que pelo menos protejam parte do seu capital, ou parte do seu capital de desvalorizar a inflação, né? Você talvez fazer sei lá, você juntar recursos para você comprar uma casa própria, né? E vamos falar de outra coisa, né? Porque muitas vezes, por exemplo, esse sujeito lá comprou a casa própria lá alegando razão familiar. Foi isso, né, Luiz? Ele alegou razão familiar. Exatamente.
Sim, mas assim, ainda assim tem um fundo financeiro nisso daí. Porque se você pensar bem, né, existe aqui no Brasil, principalmente, existe tem até uma música que fala disso. Dinheiro na mão é vendaval, né? Dinheiro na mão é vendaval. Então, ou seja, você comprar um imóvel, você comprar um terreno, você comprar uma casa, né, um apartamento, qual é a finalidade disso? É você proteger o que você tem, o seu patrimônio, de você mesmo, basicamente. Você está protegendo de você. Né? Modo Você argentino ativado. Não, Comprar mas terra. é porque a gente é o modo da Argentina hoje, mas há 40 anos atrás foi o modo do Brasil. Sim. A E por gente tem que inflação. entender, a gente tem que entender que esse período que a gente está com inflação em média um dígito por ano, né, que é o período do Plano Real, ele vai fazer 30 anos no ano que vem. Antes disso, a gente estava falando em inflação a 2 dígitos por mês. Né? A Argentina tá agora chegando a 3 dígitos por ano, mas a gente estava falando 2 dígitos por mês, 4 dígitos por ano. Né? Então, assim, a gente tem tipo assim, E não viramos comunistas, hein? Por isso. exatamente. Aliás, alguns planos econômicos da era Sarney, da era Collor, eram mais próximos de um comunismo do que o PT, por exemplo. É bem interessante ressaltar isso. E aí, Planos assim, fiscais lá, né? Fiscais, sabe? exatamente. Era, inclusive, Controle de preço. O Aloysio Mercadante era um dos que aplaudiu o plano cruzado, né, que teve essa questão dos fiscais. E, Pessoal, 10 minutinhos aí para acabar. Nós vamos fazer uma dobradinha ou nós vamos finalizar por aqui, só para mim saber. o que o Luiz achar aí melhor, eu apoio, eu vou acatar. Eu apoio também. Pra gente fazer já logo de uma vez, senão vai ter que fazer parte 2, então Não, pode continuar. bora que bora, então. Bom, Vai lá, então. então, assim, a gente tem que entender uma coisa, né? A realidade Então, assim, o que você tem que fazer? Muitas vezes esse pessoal fim Twitter, né, esse pessoal Faria Limer, essa coisa toda, eles não têm essa nuance, né, primeiro, da vida do que pensa o cidadão brasileiro comum e de que essa sensação de estabilidade e relativa estabilidade econômica que a gente tem nas últimas décadas é algo recente na história, se você considerar toda a história do Brasil. Assim, então, e mesmo assim a gente tem resquícios disso. Por exemplo, essa questão de reajuste de aluguel por IGPM. Isso é herança do período da inflação. Até hoje, a gente tem essa indexação de aluguel por conta do período hiperinflacionário. Né? Outros reajustes anuais que a gente enfrenta é justamente influência desse período. Então, assim, é, por isso eu digo, aluguel versus casa própria. Tipo, hoje, há 10 anos atrás, isso não seria sequer cogitado essa discussão. Mas hoje, tipo, existem exceções. Mas isso ainda assim não atende à realidade do brasileiro comum. O resto aí é papo de fim Twitter, é papo de influencer de rede social que quer vender um padrão de vida que nem ele mesmo tem. Não, e é aquela coisa também, né? Hoje em dia é mais difícil você. A gente estava falando, né? A questão da família, né? Que as famílias, às vezes no passado, conseguiam comprar, mesmo passando por todos esses períodos aí inflacionários, elas conseguiam comprar, às vezes, mais de um imóvel, às vezes mais de um veículo, né? E mesmo assim, você vê. Quantas famílias hoje em dia conseguem ter duas casas, né? Não, Dois carros na garagem, né? nem Estados Unidos hoje, velho. Nem Estados Pois Unidos. é, Nem O Estados Unidos. meu avô, Marcos e Luiz, você tava falando pro Luiz em off. O meu sim. avô, ele se aposentou por duas aposentadorias, uma privada, uma pública. Ele tinha
2 casas, um apartamento no centro de Salvador, tinha 5 filhos. 5 filhos. E é um cara que saiu de pobreza extrema, entendeu? Não, e outra coisa também, muitas famílias hoje, né, estão com uma casa ali que é própria, porque um familiar lá atrás foi lá e construiu um patrimônio, né? Foi lá e comprou e fez todo o financiamento, né? Passou por, sei lá quantos, Herança. mais de 300 aí parcelas aí de prestações para conseguir a casa própria, né? E o que seria dessas famílias se o avô tivesse a mentalidade de fim Twitter, né? Que o Marcos estava falando, eu acho que seria muito mais complicado, né? Hoje, se eu não Ah, me engano, o lugar mais barato para se comprar uma casa no mundo é a Turquia, pelo que eu tava vendo. Eu vi uma matéria dessa. E assim, na verdade, eu queria mostrar esse mapa aqui, né, para mostrar, digamos assim, o como isso não é um problema, não é uma exclusividade nossa, né, essa problemática. Por exemplo, a questão de casa própria. Se você olha, né, por exemplo, os países que na Europa Ocidental, tirando a Noruega e tirando a Islândia, e tem aqui, você tira aqui, você tira Portugal, Espanha, Península Ibérica, né? Todos os demais países da Europa Ocidental, né, você excluindo Cortina de Ferro, você tem menos de 75% de casa própria, pessoas morando em própria casa, né? Tem casos extremos, por exemplo, a Suíça aqui, 43%, apenas 43% dos suíços têm a casa própria, né? E assim, eu estava conversando com um amigo meu que mora na eles Suíça, devem ter casa em outros lugares do mundo, provavelmente. e existe uma coisa interessante, assim, interessante e até bizarra, né? Que lá, por exemplo, na Suíça, o pessoal aluga até ventilador. Porra! Até ventilador. Ele falou, olha, lá eles disponibilizam um ventilador para aluguel. Eu fiquei assim, realmente, né, essa minha reação assim, interna. Porque foi algo assim, tipo, é nível realmente de você tá tudo vira serviço, né? Aliás, essa é a tendência do capitalismo contemporâneo, né? É É o que tudo eu comentei. você deixar de ter uma economia baseada em bens para uma economia baseada em serviço. Por exemplo, você não vai ter sua casa, você vai, sei lá, alugar ou ter uma casa por assinatura, sei lá, como é que funciona isso, né? Se você se você vai, se você quer ter um carro, é carro por assinatura, né? Se você quer ouvir música, você ouve Spotify, né? Ou Deezer, ou Amazon Music, né? Se você ouve, se você quer assistir filme, a Netflix, né? Então, Até assim, a, você, até a pirataria ficou. Eles investiram na preguiça das pessoas, né? Porque antes a gente sim, baixava MP3, agora você nem isso, né? sim, porque você vai ter na hora, né? A música na hora, disponível para você em tempo real, né? Então, assim, isso também é um reflexo, né? E aí, um outro momento, aí, no outro bate-papo, a gente pode falar isso com calma, né? Que é essa questão da transformação de uma economia de bens para uma economia de serviços. E o quanto isso, né, isso aí dá sinais do quanto o nosso modelo econômico está, vamos dizer assim, está caminhando para um certo esgotamento. Ô Marcão, tu consegue me liberar aí a permissão de compartilhar a tela? Eu quero Tá, compartilhar. vou parar aqui, Boa. 2 minutos. Tranquilo, acho que dá. Tem que me dar a habilitação aqui, senão eu não consigo. Ixi, Consegue fazer isso daí? deixa eu ver aqui. Eu queria compartilhar aqui, ou senão eu mando a matéria. Uhum. Conseguiu aí achar? Senão eu vou mandar a matéria. Não, não achei aqui não, velho. Deixa Vou eu... mandar aqui pelo chat pra você entrar aí, então. Não Uhum. sei se vai dar tempo, mas vamos tentar. 1 minuto.
Aí, ó. Entra aí. Então, a gente também bota aí no segundo bloco, a gente já vê isso daí. Tranquilo. Mas o que é o interessante aí? Para a gente já começar a iniciar esse debate. Você mostrou que poucas pessoas ali na Turquia têm casa própria, certo? Uhum. Só que também a Turquia é o país mais acessível para comprar sua casa própria no mundo. Então, existe uma disparidade, uma desconexão com isso. Muito provavelmente deve ser a visão do turco sobre as coisas. Falta provavelmente de educação financeira mesmo. Sim. Aí tá a matéria que fala que inclusive, o Brasil é o quinto país mais acessível, segundo essa pesquisa, do mundo para adquirir uma casa. Mas o episódio já está acabando, né? A primeira parte, e a gente vai para a segunda parte. Beleza. Terminar aqui. Pessoal, voltamos aqui, né, com a volta do nosso programa. Episódio aí sobre aluguel versus casa própria, e que se estendeu aí também a questão financeira, né, a questão de educação financeira. E a gente vinha falando, né, sobre a questão dos preços de comprar uma casa própria na Europa. Vocês viram ali que tem países como a Suíça, por exemplo, que é super normal as pessoas alugarem. Então é uma coisa cultural, né? Mas ainda, agora trazendo para nossa realidade, a cultura do Brasil ainda é de comprar casa própria. Apesar dessa última década aí, essa coisa ter mudado um pouco, a crise de 2008, a questão também do mercado financeiro ter avançado muito culturalmente, né? Ainda permanece. Eu ainda acho que a maioria dos brasileiros gostariam de ter a casa própria. Só não tem a casa própria justamente porque não conseguem. Porque se fosse de escolha própria, teriam a sua própria casa, o seu próprio imóvel. Aí, ó, o Brasil é o quinto país mais acessível do mundo para a compra de um imóvel. E a Turquia lidera o ranking. E vocês viram no último gráfico, né, que o Marcão estava mostrando, que a Turquia não tem tantas casas próprias, né? As pessoas na Turquia não compram tantas casas próprias, apesar de ser um lugar mais barato. E no Brasil, aqui também. Aqui é a mesma coisa. Aqui as pessoas também não têm tantas. Eu, pelo menos, não conheço tanto. Né? Não sei qual que é a realidade aí dos amigos aqui da bancada, mas a maioria das pessoas que eu conheço estão numa luta grande aí para conseguir o seu primeiro imóvel. Muito diferente das gerações passadas, que onde a pessoa tinha um imóvel, às vezes tinha dois imóveis e tinha muito mais filhos, tinha muito mais bens. Hoje se tornou uma coisa muito mais complicada. Então existe uma desconexão aí, cara. Se o Brasil é um dos países mais baratos para comprar uma casa, e a maioria das pessoas não tem esse dinheiro para comprar uma casa própria, estamos pecando em algum lugar. E onde estamos pecando? Estamos pecando na educação financeira, cara. Olha, não só na educação financeira, mas assim, a gente talvez é porque mesmo que os imóveis sejam baratos, né? A nossa população mesmo assim é pobre o bastante, porque, tipo assim, o Brasil é um país pobre, né? Tipo assim, se você olhar, por exemplo, se você ganha, vamos pegar aqui, se um sujeito ganha aí, só te interrompendo, desculpa a interrupção, se um sujeito ganha hoje mais de R$ 3.000 sozinho, ele já está entre os 10% mais ricos do país. Puxa essa Ou pirâmide aí pra seja, ele está, ou seja, você não é nem, e R$ 3.000 é o quê? Tipo assim, você faz o quê com R$ 3.000? Assim, não tô dizendo que você vai ter uma vida, você vai, tipo assim, passar perrengue, mas você não, tipo assim, não vai ser, olha, uma vida, você não vai viver nababescamente com isso. Você vai ter uma talvez vida, vai ter uma vida ok, ok, né? Tipo assim, você vai pagar suas contas, você vai poder, de vez em quando, sair, você vai poder, eventualmente, ter um dinheirinho aí para pagar a parcela de algum bem, tipo um computador, você quer comprar um computador, você quer comprar uma TV, você quer mobiliar a casa que você está lá, você pode fazer isso. Mas, evidentemente, assim, não é um. Até dá para você comprar um imóvel, se você viver sozinho, ou se você viver sozinho, ou se você viver com alguém que também tem a renda.
né? Tipo Eu ia assim, falar isso. Eu ia falar isso, porque a gente está falando aí dos nossos avós aí que tinham uma vida, às vezes, com muito mais filhos, né? E conseguiam comprar, às vezes, mais de um imóvel. E você vê, eles conseguiam fazer isso e muitas vezes era só o homem que trabalhava, né? Ainda tem isso, né? Que hoje em dia, às vezes você junta a renda de duas pessoas, né? O marido e a esposa, e mesmo assim é difícil de conseguir juntar o dinheiro para conseguir comprar uma casa e às vezes vivem apertados com aluguel, né? Então, para você ver a dificuldade que é essa reportagem aí que vocês colocaram agora há pouco, no final tem a frase ali do economista, né, falando que para tentar comprar um imóvel, né, agora é mais difícil do que nunca, principalmente em razão da pandemia. Assim, é aquilo. Isso é uma. Eu fui uma das pessoas que eu estava procurando imóvel no meio da pandemia, né? E os imóveis estavam com um preço é, lá para o finalzinho ali de 2020 e ficaram com aquele preço alguns meses. Aí quando eu fui olhar de novo, às vezes o mesmo anúncio já estava com preço 30, 40 mil mais barato, né? Por quê? Porque ninguém tem dinheiro, né? Não tinha dinheiro naquela época e hoje não deve ter mudado muita coisa, né? Então é difícil também para quem tem um imóvel e quer vender e precisa vender, porque também não tem a economia ainda está precisando se recuperar, né? De muitas maneiras, né? Para a pessoa ter acesso a isso daí. É muito difícil a pessoa ter acesso a conseguir comprar, né, um imóvel. Agora imagina uma pessoa que que vive de aluguel sendo reajustado por IGPM, que a qualquer momento pode ter um aumento aí. Como eu tive casos de amigos que saíram de um apartamento que estavam alugando porque teve um reajuste, e aí eles tiveram que procurar outro apartamento, né? Porque ia ficar inviável que eles continuassem, né? Aí fica a questão, né? Aí o que que você prefere? Você prefere ficar o tempo todo tendo que sair de um apartamento indo para o outro, ou você quer ter o teu patrimônio, né? e Efetivamente. tem um outro fator não menos importante. Mesmo que você tenha condições de arcar com os custos de aluguel, existe sempre a instabilidade inerente desse modelo, né? Que é o seguinte, o cara pode simplesmente, olha, muito obrigado, valeu aí por pagar meu aluguel em dia, mas eu preciso do imóvel por algum motivo qualquer. E aí você, tipo assim, você tem que se dar seu jeito, né? E às vezes isso acontece, Acontece, né? eu já vi acontecer. Então, ou seja, é uma forma, o cara dizer, porque se o cara pegou lá um valor X, investiu num fundo que não sei o quê, que aí é melhor pagar aluguel, ponto. Será, tipo assim, para além disso, eu falei de vários fatores aqui, falei da questão, tipo, que nem todo, que a maioria, a esmagadora maioria não pensa dessa forma, não tem condições de fazer isso. Tem também o fator comportamental do brasileiro, que é o que você, tipo assim, você quer, às vezes é melhor você proteger sua renda, proteger seu patrimônio de você mesmo, né? Então, ou seja, você compra um imóvel não é porque, olha, financeiramente seja realmente a melhor opção, existem outras opções melhores. Mas porque se você tem aquele imóvel e as coisas nem sempre dão certo, você tem um imóvel, né? E que pode te servir em alguma ocasião, né? Então, assim, existe esse fator comportamental, né, do brasileiro médio, né? Então, assim, quando se entra essa questão aluguel versus casa própria, né, repito, essa discussão
é uma discussão que entrou, digamos, em voga nos últimos 10 anos, né? Antes disso, tipo assim, era quase indiscutível que a casa própria seria a melhor opção, né? Então assim, e assim, ó, a gente vai entrar aqui, já entrando aqui, pegando o gancho aqui nessa questão, eu até falei, né, que é a questão da mudança do perfil de economia que a gente está tendo, de uma economia de bens para uma economia de serviços, que é o que está acontecendo não só no Brasil, mas todo mundo, né? Todo mundo nas principais economias capitalistas isso também ocorre, né? Por exemplo, na questão de carro, residência, tem muita gente que não tem mais casa própria, prefere alugar, né? Mostrei em outros diversos países, na Europa Ocidental, né? Vou mostrar de novo aqui esse mapa que é bem interessante, que é o quê? Né? Se você pegar a Europa Ocidental, tirando Península Ibérica e tirando Noruega e Islândia, todos os demais países, você tem uma taxa de pessoas que têm casa própria relativamente baixa. Tipo assim, sendo que, por exemplo, nas economias mais desenvolvidas, nas economias mais desenvolvidas, como a Alemanha, como a Suíça, a Áustria, por exemplo, você tem uma taxa de residência própria muito baixa. 50, tipo assim, na ordem no caso da Suíça, pior ainda, 40, nem 50%, né? E as maiores taxas, né, se você pegar aqui, é do outro lado da cortina de ferro, né, nas economias que eram comunistas, né? Você pega, por exemplo, aqui, Romênia, 96% dos romenos têm sua própria casa, né? Lituânia, 90%, Croácia, 90%, Eslováquia, 91%, A própria Grécia é bastante alta. Rússia, 89%. Então, ou seja, são países que naquela época, até a queda do comunismo, na virada dos anos 80 para 90, até a queda do regime, todo mundo tinha sua própria casa. Basicamente, o Estado garantia a casa das pessoas. E mesmo com a transição para uma economia de mercado, isso permanece como uma marca, né, desses países. Por exemplo, mesmo países, por exemplo, vamos pegar aqui República Tcheca, que é um país que é mais ocidentalizado, 79%. Eslovênia, 75%. Então, ou seja, mesmo esses países têm uma taxa de pessoas com casa própria maior do que nos países da Europa Ocidental, né? E aí, voltando ao ponto, Ali a acima da Grécia é Grécia, 74%, ali acima da Grécia, qual país é? Albânia, Macedônia? Qual é? Macedônia, 88%. Então, ou seja, é uma taxa alta, tá? Uma taxa alta. E aí a gente entra aqui no seguinte ponto, né, que a gente está numa transição, volto a dizer, a gente está numa transição de uma economia de bens para uma economia de serviços. Por exemplo, casa, aluguel. Inclusive, eu estava vendo uma matéria falando de aluguel, por exemplo, na Alemanha, principalmente na capital, Berlim, que existem filas, eu estava vendo, filas de pessoas nos imóveis para alugar. Tipo assim, eu vi essa matéria. tipo assim, alugar um imóvel em Berlim está tão difícil e tão E é burocrático. caro que as pessoas estão fazendo fila para alugar imóvel, E né? burocrático, viu, Marcão? E burocrático, extremamente burocrático. Tá Extremamente caro. burocrático. Então, ou seja, problema, tá virando mesmo aluguel, alugar está ficando problemático, né? Você pega, por exemplo, carro. Hoje você tem, aqui no Brasil, oferta muito carro por assinatura, porque carro também está ficando caro. Tipo assim, aliás, para a classe média, tipo assim, para a classe média, né, está ficando difícil ter casa, está ficando difícil ter carro. Você Tem mesmo pega carro. lá, vamos pegar, por exemplo, um Kwid 1.0, R$ 70 mil. R$ 70 mil no Kwid, cara. Você está O carro pagando. mais barato automático do Brasil custa R$ 90 mil.
Então, ou seja, carro, para você ter, está ficando proibitivo. Aliás, para você manter carro, mesmo carro usado, dependendo do modelo, está proibitivo. E no caso do Uber, é um negócio que fica até meio. Os caras fazem essa comparação também, né? Não, não, fica até meio engraçado, porque tem também as pessoas que trabalham com Uber que além de não, além de estarem trabalhando com Uber, né? Você tem o caso das pessoas que têm o carro e é, alugam o carro para motoristas trabalharem no carro delas, né? Então, assim, é uma terceirização da terceirização. Porque você chama o Uber e o carro que o Uber está dirigindo nem é daquele motorista. Ele é de um terceiro, Sim, entendeu? Então, assim, é o aluguel do aluguel. tem empresas que alugam para Uber. Sim, sim. Empresas que alugam para Uber. Mas tem pessoas físicas também. Também, sim, sim, perfeitamente. E no mercado financeiro tem gente que faz essa comparação também, tá? Eu já vi várias vezes pessoas. O que vale mais a pena? Ter um carro ou ficar no Uber, né? Se locomover pelo Uber. Então, É muito engraçado isso, porque assim, isso aí é engraçado que isso, por incrível que pareça, isso acaba unindo dois polos opostos do extremo do espectro político, essa questão do carro. De um lado, você tem, por exemplo, essa turminha do mercado financeiro que fala, não, porque ter um carro é ruim. De certa forma, até dependendo da circunstância, pode ser ruim mesmo, né? Não, mas é porque ter carro é ruim, melhor você andar de Uber, melhor você andar de qualquer outra forma, né? Mas não para o carro. Aí, do outro lado, você tem a esquerda, né, que é aquela esquerda verde, né, que olha pelo bem do planeta, né, pelo bem do meio ambiente, que é melhor que a pessoa vá a pé, vá de bicicleta, vá de qualquer outra coisa, né, aqueles meios mais ecológicos, né, mas não vá de carro, né. Inclusive, uma parte desse pessoal mais progressista, né, inclusive criticou a ideia de Lula de querer baratear o carro, de querer tentar trazer o carro popular de volta. Muito embora eu acho que ele não vai conseguir. não vai. Eu acho que carro popular não, já era. O carro, o que tipo assim, não vai voltar, não vai voltar. Acho que isso, eu acho que para mim creio que já é fato consumado já. Essa ideia de que vai ter um carro para alguém que não seja, digamos, pelo menos classe média, isso não vai voltar mais. Carro vai ser coisa de classe média para cima. Aí, assim, olha, de um lado você tem o pessoal da direita, mercadista, né, mais à direita, que acha que não, você tem que andar de Uber, porque Uber é mais barato, não sei o quê. Do outro lado, o pessoal da esquerda, não, porque você tem que preservar o planeta, o meio ambiente, então você tem que andar a pé, de bicicleta, sabe-se lá como. E, assim, em ambos os casos, em comum, geralmente, quem tem esse discurso é o quê? É o cara que mora perto do trabalho, né? Então, ou seja, o cara... E aí ele precisa... Ele tem dinheiro, ou o papai dele tem dinheiro para pagar a casa, pagar onde ele mora, para ele ficar perto do trabalho, poder se locomover até perto do trabalho, das atividades que ele tem, né? Porque o cidadão comum, justamente até pela questão de ele não ter condições para morar em um lugar próximo ao trabalho, necessariamente, ele tem que gastar com deslocamento. Muitas vezes ele vai acordar aí 4 horas da manhã, né? Pega um ônibus, faz aquelas baldeação em terminal para chegar às 7 horas da manhã no trabalho, né? E aí, quando dá 6 horas da tarde, também faz as baldeações para chegar às 9, 10 horas da noite em casa, né? Então, assim, mais uma vez entra aquela questão, né? É o discurso descolado da realidade, né? Tipo assim, tipo assim, o brasileiro médio, o que ele gostaria de ter? Ter uma casa e um carro.
É claro que hoje, talvez não, na questão do carro, talvez não seja tão, pelo menos nas gerações mais jovens, não seja algo tão intenso como era antes. Mas mesmo assim ainda é forte, né? É. Ainda é forte. Não, uma coisa que eu queria falar é o seguinte, o Luiz tocou lá atrás, né? Quando a gente iniciou o programa aqui, sobre uma coisa que é das famílias que antigamente tinham mais dinheiro do que os dias de hoje. Não sei se mais dinheiro, mas conseguiam comprar mais coisas, mais Mais poder patrimônio, de compra. e tinham mais filhos, né? Vale ressaltar uma coisa, e aqui é uma coisa estrutural mesmo. A boa decisão vai fazer você economizar dinheiro, né? A boa decisão vai fazer você economizar dinheiro, porque é o seguinte, hoje a maioria dos casais não tem mais aquela ideia de você ter um único casamento numa vida e ter um casamento do início ao fim, né, que antigamente era muito mais comum. E o fato disso existir hoje em dia e ser muito mais comum essas separações, faz com que a pessoa tenha que dividir o seu patrimônio em dois, né? Então, assim, você vê essa galera do mercado financeiro falando uma coisa, então, assim, é, alugue a sua casa, vá com Uber, mas ele tem uma família estruturada, filhos, ele tem carro, casa, tudo que uma família tradicional tem. Tudo. Mas ele tá lá falando que deve ser desse jeito, daquele outro jeito, porque isso vai favorecer ele, né? Essas pessoas, esses influenciadores aí de mercado financeiro são financiados diretamente. E isso não É, é nenhuma surpresa, não é nem teoria da conspiração, são não, isso patrocinados aí por é. corretoras. Não, Corretoras. isso é público e notório, isso daí. Isso é público Entendeu? e Por exemplo, notório. por exemplo, o sujeito aí que foi citado aí, né? Como que é o nome dele? Bruno Perini, né? Ele faz parte do grupo lá do Thiago Nigro, lá, Primo Rico e tal, o Grupo Primo. Esse Grupo Primo é patrocinado pela, pela Rico, pela corretora Rico, e é do conglomerado da XP, né? A XP, que é a maior corretora aí da América Latina. A XP tem capital aberto lá na Bolsa de Nova York. Aí, se você for pegar lá do início da fonte, você vai ver que tem uns fundos aí meio estranhos que patrocinam a XP. A XP também uma parte da XP também é do Itaú, enfim. Então, essa galera tem um grave conflito aí de interesse, né? Eles Uhum. dizem uma coisa, mas eles fazem outra, né? Uma coisa que o Luiz também falou sobre o questão ali da, das propriedades, né? As propriedades depois da pandemia. Vale ressaltar que tem país que não se recuperou da crise de 2008, que dirá da crise do Covid, né? Então, para se recuperar a economia, a gente ter um reaquecimento, vai quantas décadas? 10, 15, 20 anos para isso se recuperar, se a gente não tiver mais uma crise, né? Se diz aí que vai ter mais uma pandemia, não sei. O próprio Biden falou essa semana que vai ter uma nova pandemia. Os cientistas tratam isso com uma certeza que me deixa um pouco suspeito, assim, não, vai haver uma nova pandemia, só não sabemos quando, né? Enfim, ao longo da história teve várias pandemias aí. Então é estatístico, né? Eles vão falar que é estatístico que uma hora ou outra vai vir uma nova pandemia. Se vai vir agora, se vai vir depois, ela vindo, é certeza que teremos aí uma nova parada, né, uma nova parada da economia e, de novo, uma ressignificação da economia. Vai, de novo, mudar os trilhos. E a gente caminha cada vez mais para esse caminho de nada, de você não ter nada, de você alugar tudo, de uma economia cada vez mais especulativa, financeirizada. E para onde vamos, né? Daqui a pouco o sujeito vai ter que estar pagando para trabalhar, né? Daqui a pouco é isso, né? Tipo, a gente caminha aí para uma questão de inteligência artificial muito É, forte. a própria empresa, né? Hoje em dia, várias empresas, agora talvez até tenha diminuído, né, nesse aspecto, mas eu lembro que estava com empresas que não têm mais a sede, mas elas alugavam espaço, né, de coworking para os funcionários ficarem alocados, né? E Olha isso. com a pandemia nem isso, né? Porque aí ficou o trabalho remoto e aí as empresas gastaram menos. Setor de serviços, né? Aí não tem um chão de fábrica, não tem
é uma coisa palpável, né, tangível. Agora, é aquela coisa, né? Por exemplo, uma fábrica de automóveis não tem como ter trabalho remoto, né? Uma fábrica de computadores também não tem como ter trabalho remoto. Que é chão de fábrica, né? Que é chão de Aí, fábrica. aí é diferente, né? Aí é outro tipo de economia. Que daí é uma economia mais real, é uma economia de produção, uma economia que o sujeito vai ter que abrir a carteira ali para pagar um salário um pouco mais digno, porque se ele não pagava, aquele tipo de funcionário é disputado pela indústria, né? Por isso Uhum. que é tão importante a gente falar essa questão da indústria. Se o país não se industrializar, esse é o caminho, cada vez pagar salários menores, cada vez as pessoas terem menos coisas. Esse é o caminho. O Luiz falou sobre a questão de alugar espaços conjuntos. Então, as empresas elas estão enxugando, enxugando, que daqui a pouco não tem mais nada, meu amigo. Assim, você vai ter só uma coxinha e um guaraná no final, no começo do mês, assim, porque a coisa está complicada. Agora, se você, né, chega numa economia um pouco mais produtiva, não tem o que fazer. É chão de fábrica, é indústria, é pesquisa, é desenvolvimento. O sujeito tem que estar ali. Não tem como ele estar remoto. E a gente sabe também que essa questão remota, né, a produtividade cai pra caramba. Os caras dizem ao contrário, né, que não, aumentou a produtividade disso, aumentou a produtividade daquilo. Ele tá falando isso porque aumentou o lucro da empresa dele, né? Aumentou o lucro da empresa dele, talvez tenha aumentado a produtividade aqui, ó, no dinheiro dele. Agora, a produtividade mesmo dos funcionários, aí eu duvido muito. Se você tem um ambiente controlado ali, o sujeito se vê obrigado a produzir mais. Produzir mais. Fugindo um pouquinho agora desse assunto, eu queria falar sobre educação financeira, né? Questão de reserva de emergência. Viu algo no Twitter essa semana que não é tão incomum aqui no Brasil. Uma pessoa lá, uma menina, ela precisou pegar o empréstimo porque ela se viu na necessidade, né? Uma dificuldade que a vida impôs ela lá, e ela pegou um empréstimo lá de banco. Aí o empréstimo com juros abusivos gigantescos, né? Era uma coisa assim absurda, triplicou o valor dela, parcelado em várias vezes, né? Então triplicou o valor lá que ela teria que pagar por causa desse empréstimo. Se você tem uma reserva de emergência, esse problema ele já não é um problema tão grave para você, porque daí você tem um dinheiro ali guardado, você consegue resolver esse problema. Agora, se você fica à mercê é, de alguma coisa acontecer e você não tem esse dinheiro em mãos, cara, às vezes pode custar a tua vida. Sim. Às vezes pode custar a tua vida. O meu pai, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui da minha família, tá? Meu pai, ele teve um problema grave na questão do Covid, um pulmão todo, comprometeu. 40% do pulmão dele comprometeu. Se a minha família não tivesse uma estrutura financeira ali e não pudesse se tratar em um hospital particular, numa questão, né, privada, teria dado problema, cara. Meu pai talvez não estivesse mais aqui, porque a fila era gigantesca, o SUS estava com problemas, né, de congestionamento, e teria acontecido isso. Então, às vezes, a reserva emergência, que é uma coisa que deveria ser ensinada nas escolas desde o início, pode salvar a sua vida aí, né? E às vezes é questão de pegar um empréstimo que vai comprometer muito a sua vida, né? Pessoas às vezes pegam um empréstimo que vai pegar em quantas vezes e vai triplicar o valor do empréstimo. Isso aí vai comprometer quantos meses, quantos anos da sua vida, né? São coisas assim que no nacionalismo, né, o grupo que a gente ocupa, o nosso espectro político, às vezes negligencia, né? Fala que, pô, cara, não se deve ter a questão de educação financeira, não se deve procurar esse tipo de coisa, porque é uma questão de apenas de liberais. Eu não acho que é por aí. Eu acho que tem uma coisa do mundo real mesmo, assim. Sim, Tem um mundo que a gente gostaria e tem um mundo real. O fato da gente não gostar de muitas coisas do mercado financeiro não anula que o mundo é assim. Não anula que sim, o mundo, sim. sabe, o mundo E, vai continuar por causa disso. e a gente fala assim, essa questão da reserva de emergência, tipo assim, é uma questão que tipo assim, é difícil, é fácil a gente. E aí entra também mais uma questão, tipo, entre teoria e prática, né? Por quê? Uma coisa é você, sei lá, você tirar, vamos lá, 10, vamos lá, reserva de emergência geralmente, se não me falha a memória,
vamos dizer assim, geralmente eu não sei se é 1/3 da renda, ou 20%, sei lá. Eu acho que não é mais que 1/3, né? Mas uma coisa é você tirar, sei lá, 1/3 de um cara que ganha, sei lá, 10 mil por mês. O cara pode fazer isso. Tipo assim, o cara pode fazer isso. Outra coisa é você tirar 1/3 de um cara que ganha salário mínimo, né? Um cara que ganha salário mínimo, né, ele não vai, tipo assim, você tirar, sei lá, o cara ganha 1.300, você vai tirar 400, o cara vai tirar R$ 400. Ele não tira. Por quê? É o dinheiro que ele tem contado para sobreviver ao longo do mês, né? Mas aí, Então, Marcos, aí eu acho que é o seguinte, aí é uma questão de, tipo assim, um cara que ganha muito pouco, igual você falou, R$ 3.000, R$ 3.000 você sobrevive no Brasil, você tinha citado lá antes. O sim, cara ganha R$ 1.400, ele não tem que estar pensando em investimento ou reserva de emergência, ele tem que estar, pelo amor de Deus, enfunado em algum tipo de curso profissionalizante, algum tipo de coisa para poder sair dessa situação. Para daí, quando ele tiver uma renda um pouco maior, daí ele tá pensando nisso. Meu amigo, ele tá num estado de guerra, num estado de sobrevivência. R$ 1.400, sim, ele tem que fazer mágica praticamente para sobreviver no sim, Brasil. exatamente. Então, assim, porque às vezes, o que eu vejo muitas vezes disso, né, nessa questão, nessa discussão, olha, de reserva de emergência, e aí entra todo um pensamento, né, que se estabeleceu nos últimos 10 anos, né, repito, que às vezes a pessoa que fala que não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, às vezes não pensa na cabeça de um cidadão comum, né? Tá pensando no cara que tá, sei lá, o cara que ganha, o cara que é de classe média alta, né? Se você, vamos lá, por que que eu estou falando isso, né? E aí a gente vai voltar até o início da discussão. Nos idos de 2013, né, que veio aí essa catarse toda, revolta dos 20 centavos, essa direita e essa esquerda que temos aí hoje, né, se configurando, né, surgiu muito essa questão nossa, que o sujeito, você como indivíduo, você faz, você ganha, você acontece, e entrou toda essa discussão. Longe de mim, claro, eu defender um discurso mais coitadista, não, que você é um sujeito que todo mundo te odeia, o governo é contra você, coisa do tipo. Longe de mim isso. Na verdade, o que a gente tem que chegar? A gente tem que chegar num ponto de equilíbrio, né? Num denominador comum, né? Por um lado, realmente, muitas políticas públicas adotadas pelo governo, né, nos últimos anos, elas mostraram-se deficientes, né, para dar essa resposta, para dar uma resposta adequada à população comum, né? E aí veio essa adesão a esse discurso, né, de não, a questão que você tem que empreender, você tem que fazer, você tem que acontecer. Se você quer, faz reserva de emergência, coisa do tipo. Empreendedorismo bolo de pote. Exatamente. E aí a gente chega nesse ponto, né? É empreendedorismo de bolo de pote, empreendedorismo de Uber, de iFood, né? Ou em últimos casos de OnlyFans, né? Prostituição online. Exatamente, né? Ou então você vai viver de fazer aposta em bet esportiva, enfim. Então, assim, é um pensamento, né? É um pensamento que se instalou nos últimos anos. Só que esse pensamento, né, por mais que tenha sido uma resposta a práticas digamos assim, a atitudes erradas que os governos tomaram, né, em diversos níveis, é um discurso que mostra também ter um certo descolamento da realidade, né? Você está, por exemplo, você está falando, o sujeito ganha, se o cara ganha, sei lá, um salário mínimo, ele pode gastar isso com água, isso com luz, isso com telefone, vai sobrar, sei lá, R$ 300, R$ 400 para reserva de emergência.
sobra. Não sobra. Os caras não conhecem a realidade. Ou então, que nem o Bruno Perini, que está lá, olha, porque não, que se ele vivesse de aluguel, seria melhor do que se ele tivesse a casa própria. Pode ser para ele. Aliás, que ele nem ele vive dessa forma. Mas para o cara que está aí, para o cidadão comum, né, que tem que pagar aluguel reajustado para o IGPM, isso é irreal. Né? E isso tudo eu recomendo, e aí eu vou fechar a minha fala aqui, recomendo, né, a leitura de um livro, né, que mostra muito bem esse espírito, desse estado de coisas, né, que é o ANCAP do Fausto Oliveira. Né? É um livro muito sensacional, diga-se de passagem, que mostra, digamos assim, como é que a gente chegou ao estado de coisas atual. Né? Isso aí é tema para um outro bate-papo, inclusive, né? Mas a gente vai, para fechar, eu recomendo a leitura desse livro, que resume muito bem o estado de coisas. No mais uma vez, na teoria, né, você pode falar, olha, aluguel é bom, você andar de Uber é bom, pode ser, mas você tem que ficar atento, você tem que pensar sempre, para o cidadão, bom para quem? Né? É bom para o cidadão comum? Eu não sei, mas pelo que eu vejo, eu acho que não. É isso. Boa, boa. O Fausto Oliveira, que é um escritor, um intelectual nacional desenvolvimentista da Revolução Industrial Brasileira, RIB, né? Alguma coisa assim, RIB. E faz até algumas postagens, alguns artigos, alguns vídeos lá para o Paulo Gala, que é um economista que eu já citei algumas vezes aqui no BG. Bom, vamos Eu ia até falar do Paulo Gala, porque o que o Marcos estava falando é mais ou menos a economia da padoca, né? Que você tem restaurantes ali, pequenos comércios, né? Pequenos serviços. E assim, empreendedorismo, tudo bem, mas Tem níveis, né? tem Existem níveis, níveis. né? Não dá para comparar não sei, O ah, cara empreende, o cara empreende para pagar, para é, trazer o pão para casa. Eu acho que o grande Ele faz problema o disso pão para daí trazer o pão. O grande problema disso daí é o seguinte, é o discurso, porque o mesmo sujeito que fala que o Brasil vai se tornar de primeiro mundo com liberalismo econômico é o cara que fala do bolo de pote. Ele fala de desenvolvimento de país e fala de bolo de pote. Não é isso que vai fazer um país se tornar desenvolvido. Existem níveis de empreendedorismo. O bolo de pote está aqui e uma revolução Empreendedorismo industrial. por necessidade. Isso é, É, é o nome que é, se dá a isso. isso daí. Bom, exatamente. vamos caminhando aqui para o final. O papo foi muito bom. 2 minutinhos, tá? Então, mais um bate-papo BG especial. Agradeço os telespectadores. Deixa o like, um comentário. Um grande abraço e até a próxima. Luiz. Boa noite a todos aí e agradeço aí por mais um bate-papo. Boa. Eu Valeu. agradeço também a todos aí pela paciência e pela audiência. Muito obrigado aí e boa noite e até a próxima. Até a próxima. Valeu.